Entre 13 de dezembro e 1º de fevereiro, a Azul vai operar aproximadamente 900 voos extras e oferecer mais de 133 mil assentos em Minas, saindo de Belo Horizonte, Uberlândia, para destinos nacionais e internacionais. Vamos conversar sobre este assunto agora com a gerente sênior de planejamento de malha da Azul Linhas Aéreas, a Beatriz Barbie, que explica como foi pensado esse reforço aí para a gente entender esse momento, né, de verão, de operação verão, temporada 2025-2026. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Beatriz, quais foram os critérios que vocês levaram em consideração para planejar esses voos da temporada verão 2025-2026 na alta temporada aqui de Minas Gerais? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês. A gente tem um carinho especial por Minas. Minas abriga aí um dos nossos 3 hubs, então a gente sempre pensa com muito cuidado como atender a demanda de um período mais voltado para o turismo, um momento de férias escolares, e a gente faz uma análise muito criteriosa em relação à demanda, rentabilidade dos voos, né? E a gente olha para essa malha, né? Quando a gente pensa cada detalhe de qual aeronave a gente vai escolher, quais são os destinos que a gente vai atender, a gente sabe que o povo mineiro ele gosta de viajar. Né? A gente tem uma malha muito consolidada em Minas, de uma maneira geral. Então, a gente pensou num crescimento dessa malha, então, pensando de Confins, né? A gente adicionou 14 destinos, são destinos aí bastante badalados de lazer, né? Como Maceió, a gente tem João Pessoa, a gente tem Fortaleza, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, inclusive, é um reforço bastante significativo para a malha, né? Salvador, Ilhéus, né? Bahia de uma maneira geral, tem uma ligação bastante forte aí com Minas. Florianópolis, e até mesmo mercados sazonais, além do internacional Curaçao, mas Jericoacoara e Navegantes, né? Então são novidades aí para essa malha a partir de Confins, assim como reforços que a gente tem a partir de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que a gente tem uma consolidação bastante grande da Azul Viagens, que é a nossa operadora de turismo. Então a gente já atende, né, com uma malha de lazer uma vez por semana, e agora a gente está ampliando 140 voos extras para esse período, né, que a gente chama de alta temporada, entre 13 de dezembro e 1º de fevereiro. São mais de 20 mil assentos a partir de Goiânia, né, com destinos também em João Pessoa, Maceió, Natal, Salvador, Porto Seguro, além da ligação com os hubs Confins e Campinas. Beatriz, a pergunta eu não sei se ela procede, mas me veio aqui a seguinte questão. Temos ou não a possibilidade do horário de verão? O quanto interfere o horário de verão na decisão de viagens durante esse período? E se a Azul considera isso um fato positivo ou não para impulsionar o mercado de venda de passagens? O que eu posso dizer sobre o horário de verão é que ele feito com antecedência, né, a decisão com antecedência, ela não vai prejudicar a companhia aérea e o cliente final. Né? A gente precisa fazer toda uma readequação do plano. Né? Então, imagina que para alguns estados, né, a gente tem a definição de entrar ou não entrar no horário de verão. Isso mexe com o horário que a gente está vendendo essa passagem para o cliente. O nosso cliente, ele compra o quê? Ele compra um produto, ele quer chegar no horário. Então, se isso é feito com pouca antecedência do voo, né? Então agora a gente está falando aí de agosto para eventualmente uma mudança para outubro, para a gente é significativo que essa decisão seja tomada, né, o quanto antes, né? Não vou dizer favorável ou não, porque a gente está falando de vários segmentos que vão além aí da empresa aérea. A gente tem turismo, né? A gente tem outros negócios envolvidos, mas com um bom planejamento antecipado, esse cliente ele não vai ser impactado de maneira alguma. Você falou do tempo hábil, Beatriz. Qual seria esse tempo? Por exemplo, a gente está com esse período de alta temporada batendo a porta. Teria que ser uma decisão urgente, digamos assim, para que vocês tenham tempo de se organizar. Perfeito, perfeito. A gente fala, sempre que a gente está falando de cliente, né, e aqui para Azul, o cliente entra no centro, né, do nosso negócio, a gente precisa trabalhar com essa antecedência de 6 meses. O nosso cliente que está buscando uma passagem para dezembro e janeiro, ele já está se planejando agora. Ele não vai comprar, né, o pacote de hotel, a passagem
lá em outubro, né? Ele está se planejando agora. Então, quanto antes, né? Como você disse, é urgente, o quanto antes essa decisão for tomada, melhor para o cliente final. Falando especificamente sobre novas rotas para Jericoacoara e Navegantes, são rotas sazonais, digamos assim. Como que foi essa definição e qual a expectativa de movimento que vocês têm nessas duas rotas? A gente vê a sazonalidade como um elemento fundamental para a nossa malha, cada vez mais forte. Vocês sabem que a Azul, né, é a companhia que tem mais destinos em operação aqui no Brasil. Hoje a gente está falando aí de mais de 140 destinos e a gente observa que em determinados períodos do ano a gente tem oportunidade de levar o nosso cliente onde ele quer, né? Jericoacoara e Navegantes, né, nessa ligação com Minas, a gente vê que faz todo sentido no que a gente chama de altas temporadas, né, períodos de férias, a gente operar. Então, dezembro, janeiro, em julho, né, até mesmo em julho. E aí acaba sendo uma maneira da gente também entender o comportamento desse mercado, inclusive avaliar demandas futuras, né? A gente está sempre estudando, né, viabilidade de reforço da malha, né, o que faz sentido estrategicamente para a companhia, e acaba sendo uma maneira de atender o cliente, né, de uma maneira que cumpra, né, a expectativa dele e acaba sendo um exercício também para a gente pensar em malhas futuras. Então, com um bom resultado, a gente pode sempre pensar em como incorporar isso em uma malha regular. Beatriz, a Azul anunciou que deixa de operar 13 cidades e elimina 53 rotas. O quanto isso interfere nos voos de Minas Gerais, de Belo Horizonte e de Uberlândia, que são os dois pontos em Minas Gerais mais importantes para a companhia? De uma maneira geral, essas notícias, né, elas são recentes, mas isso faz parte de um movimento que nós já estávamos fazendo muito mais antecipadamente, né, e fazem parte de um movimento recorrente, uma revisão recorrente que a companhia faz, que está muito relacionada à adequação de demanda, né, a necessidade de cada mercado, rentabilidade. Então, esse movimento ele não está começando agora, isso basicamente, né, o retrato de algo que começou em meado de maio, né? Então, são rotas que usualmente não tem uma rentabilidade adequada, não tem uma demanda adequada, algumas delas se tornaram inclusive sazonais, né? Exemplo aí de próprio Jericoacoara, mas não é uma penalidade de maneira geral para Minas. A gente teve alguns impactos sim, mas para vocês terem uma ideia, a gente hoje mantém aí o número de decolagens de Minas crescente, né? Inclusive, quando a gente olha para Minas de maneira geral, a gente responde aí por 70% do mercado, né? Então, a nossa participação no estado, ela continua forte, fazendo sentido para a visão estratégica da companhia, né? E um exemplo disso, né, que eu posso dizer aí, trazendo um pouco de números, a gente fez aí para Alta uma adição de 3.600 voos extras para a malha completa da Azul. Quando a gente olha para Minas, a gente está falando de 900 voos extras só em Minas. Então, a gente está falando aí, né, de praticamente um terço das adições de capacidade da companhia em Minas Gerais. Isso só reforça o nosso compromisso de investimento no Estado, né, de compromisso com esse cliente. Então, sim, a gente tem aí pequenos impactos, né, ajustes finos de capacidade, mas nada que represente um desatendimento para o nosso cliente final, tá? Ou que diminua a participação de Minas na nossa estratégia. Sim. Beatriz Barbie, gerente sênior de planejamento de malha da Azul, falando sobre a temporada de verão 2025, 2026 e recentes movimentos também dentro da companhia. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma boa semana para você. Obrigada.